Olá, nação santista, eu sou Giovanni Martinelli, passando aqui um flash extraordinário para falar da eliminação do Santos na Copa São Paulo de Juniores. O Santos perdeu nos pênaltis hoje para a Ponte Preta após o empate em 1-1 no tempo normal. Na disputa por pênaltis, o goleiro da Ponte Preta, o Caio, muito bom goleiro, defendeu três cobranças, uma do Lucas Henrique, uma do Wesley e uma do Marcos Leonardo. E o Santos foi derrotado por 3-2. O goleiro do Santos também pegou uma cobrança, o Paulo Mazzotti. O que fica de lição dessa Copa São Paulo, né? Sobre o jogo de hoje, é muito difícil comentar alguma coisa de jogo em si, porque o campo estava encharcado, o campo estava muito, quase praticamente sem condições de jogo. Mas o jogo de hoje mostra um pouco do que foi a temporada do Santos. E a temporada do Santos mostrou que alguns jogadores talentosos, alguns jogadores com qualidade, mas um time muito mal treinado e decisões muito ruins do treinador do Márcio Zanardi. Eu entendo que agora essa Copa São Paulo se encerra um ciclo. Eu imagino que o Santos não deva continuar com o Márcio Zanardi para a sequência dessa temporada. Agora os jogadores devem ter um período de férias para voltar para o Campeonato Paulista Sub-20, para o Campeonato Brasileiro Sub-20, e eu acho que vai voltar com outro treinador, acho que deve voltar com outro treinador. Por que eu acho que deve voltar com o treinador? E eu, se eu fosse o diretor de futebol, eu já teria demitido antes, inclusive. O trabalho foi muito ruim nesse ano. O Sub-20 do Santos foi péssimo no Campeonato Brasileiro. Ele terminou na 16ª colocação entre 20 clubes. É um absurdo isso. O Santos no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Red Bull Brasil nas quartas de final, quartas ou oitavas de final, alguma coisa assim. Mas o Santos conseguiu. Esse time, comandado pelo Márcio Zanardi, ele conseguiu tomar duas goleadas seguidas em casa para times menores. O Santos perdeu na última rodada da terceira fase por 5-1 para o Ituano no CT Rei Pelé. Uma semana seguinte, no primeiro jogo das oitavas, acho que era oitavas de final, o Santos perdeu de 5-0 do Red Bull Brasil também no CT Rei Pelé. Para mim, tinha encerrado aí a passagem do Márcio Zanardi no comando do Santos. A diretoria decidiu continuar com ele até a Copa São Paulo. Eu acho que, na minha opinião, uma decisão errada. O Santos, em todos os jogos da Copa São Paulo, mostrou uma equipe muito desorganizada, principalmente no setor defensivo. O primeiro jogo teve muita dificuldade contra o Timon. O segundo jogo, no primeiro tempo, ganhou de 1-0 só do Olímpico, que perdeu de todo mundo. Depois, no segundo tempo, fez uma goleada. Mas no primeiro foi 1-0, só um jogo difícil contra um time de um nível muito inferior. E depois, na terceira partida, só ganhou do Marília de virada com gol no último minuto. O Marília tinha perdido até pro Timon. Então, o Márcio Zanardi tem alguns méritos, como, por exemplo, ele que trouxe o Alanzinho, que é uma boa revelação, ele que indicou. Então, assim, ele pode ser um cara que conhece bem jogador, não serve para ser técnico. Por que não serve para ser técnico? E hoje eu volto a falar, né? Sobre o jogo em si, não dá para você questionar muito, mas as decisões você pode questionar. O Ivonei fez o gol do Santos e teve uma grande chance no segundo tempo, que o goleiro fez uma defesa excelente, o Caio, em um chute de dentro da área. E o Ivonei tem essa característica, ele tem esse chute. Em um jogo como hoje, que o segundo tempo a Ponte Preta jogou quase toda dentro do campo dela, só se defendendo, alguém que tenha o chute de fora da área, tem essa característica, é muito importante. Mas o Márcio Zanardi decidiu tirar o Ivonei para colocar o Wesley, que é um centroavantão, grandão lá, que mal pegou na bola. Entendeu? O Márcio Zanardi fez essa opção. Eu acho que foi errada. O Ivonei fez o gol do Santos e tinha, como eu disse, a melhor chance do segundo tempo havia sido saído nos pés dele. Com 47 minutos, o Santos colocou o Zanardi colocou dois jogadores em campo,
Lucas Henrique colocou o Gabriel Pirani e os dois para bater pênalti. O Lucas Henrique perdeu uma cobrança. O Wesley, que tinha entrado no lugar do Ivonei, também perdeu uma cobrança. Então, assim, são decisões que a gente que vê o treinador tomando e não concorda. Agora, sim, eu não tiro o mérito de alguns jogadores desse elenco, né? Por exemplo, o Marcos Leonardo, mesmo perdendo pênalti, é um jogador que tem qualidade, precisa, lógico, não está pronto para o profissional ainda, tem que ser melhor trabalhado. Caio Jorge está na frente dele hoje, mas ele tem muito potencial. Acho que ainda pode render bastante no Santos no futuro. Alanzinho tem potencial, perdeu um gol hoje no segundo tempo, mas também tem potencial. Ivonei, muito potencial, várias passagens de seleção brasileira. O Lucas Lourenço tem potencial, mas hoje mostrou, na verdade não só hoje, né? Em alguns jogos da Copinha, ele mostrou que ele precisa amadurecer um pouquinho nas tomadas de decisão. Hoje ele foi muito individualista em alguns lances em que ele tinha que soltar a bola, ele prendeu. Então, assim, meio que tentou resolver o jogo sozinho em alguns momentos e ninguém ganha jogo sozinho. Romário eu vi ganhar jogo sozinho e só. Talvez Neymar no Santos em algum tempo, mas foi muito individualista. Então, assim, ainda tem que melhorar as tomadas de decisão, mas tem potencial para um time profissional. O Derek, o zagueiro, também é um jogador que tem potencial. O Lucas Senna fez uma Copa São Paulo muito boa, jogando de lateral esquerdo, ele que é atacante de origem. Então a gente tem ali alguns potenciais. Não é todo mundo que pode subir. Eu, por exemplo, eu vejo nesse time aí potencial no Derek, que eu falei, o Lucas Senna, para a gente acompanhar mais, porque ele está jogando uma posição que é nova para ele. Felipe Carvalho, que é o primeiro volante, fez algumas boas partidas. Não é o tipo de volante que me agrada, é um jogador muito de marcação, que não é um jogador de tanta qualidade de passe, esse tipo de coisa. Mas assim, Ivonei e Lucas Lourenço tem qualidade, Alanzinho e Marcos Leonardo também tem qualidade, tem o Donizete que tem uma boa bola parada. Então, assim, tem algumas boas caras, mas o time foi muito mal treinado durante todo esse ano. Todo esse ano, por isso que um time que não teve resultado. Eu imagino que a Copa São Paulo encerra um ciclo, como eu disse. A gente vai ficar acompanhando os desdobramentos dessa situação para saber se o Márcio Zanardi fica ou não. Havia um boato de que ele poderia até assumir o time B, que se vai se apresentar na segunda-feira. Como eu disse, eu acho que ele, para ser um treinador, eu não vejo essa qualidade pelo que ele mostrou esse ano no Santos. Talvez para identificar talento, como ele trouxe o Alanzinho, como eu disse aqui. Então, assim, eu acho que ele poderia talvez ser usado em uma outra função, não na função de técnico, porque ele não conseguiu. Teve uma temporada toda, né? Teve uma temporada toda e não conseguiu dar um padrão de jogo para o time. O time teve um ano muito ruim em todas as competições que disputou. Mais uma vez é frustrante, porque a gente via que não tem nenhum bicho-papão nessa Copa São Paulo, e o Santos, por ter algum tipo de talento, a gente esperava que pudesse chegar mais longe. Mas assim, o Santos também, essa Copa São Paulo, foi contra tudo, contra todos, né? Marília, no jogo contra o Marília, portões fechados em cima da hora, a torcida não pôde entrar, a torcida viajou para acompanhar o jogo não pôde entrar. Depois, o Santos, como primeiro do grupo, tinha o direito de ficar na sede, mas pelo problema no estádio, teve que jogar na sede em que a Ponte Preta estava jogando, que foi Oswaldo Cruz. Depois, hoje, a transmissão era para ser no Sport TV, a transmissão foi para o Globoesporte.com, tiveram um problema na transmissão, como o jogo começou, a gente conseguiu acompanhar o jogo com 5, 6 minutos já de partida. Faltou um repórter ali para informar as substituições. O gol foi dado crédito para o Robson primeiro. Então, assim, foi uma Copa São Paulo ali que para o Santos tem pouco a acrescentar. Tem só esses talentos que eu falei ali. Eu destacaria o Derek, Ivonei Lourenço, que mostrou que precisa realmente de uma sintonia fina ali de tomada de decisão.
Alanzinho, Marcos Leonardo e o Lucas Sena, uma grande surpresa aí jogando como lateral esquerdo. Então, gente, é isso. Se inscreva aqui no nosso canal, acompanhe aqui vídeo de treino do Santos, acompanhe nossas lives. A gente vai ter muita novidade ainda nesse ano para todos vocês. Obrigado, até mais.